não. Namastê, namastê, namastê a todos. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje com a super Denise Oliveira para falar sobre barras de Axis. Para quem não me conhece, sou Lívia Buriti, sou terapeuta holística, parapsicóloga e trabalho com registros acásticos. E o objetivo desse canal aqui é trazer pessoas que eu admiro, que eu confio no trabalho, para falar um pouquinho sobre o servir de cada um, né? E aí, Denise, se apresenta, por favor, para o nosso público. Namastê, Lívia, boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Grata pela oportunidade, Lívia. E já dou curso aí, né, há mais de 5 anos, lives, e hoje eu acho que fiquei tão ansiosa que entrei uma hora antes, gente. Como pode ser mais divertido, né? Enfim. A Inês tá perguntando como pode melhorar ainda mais o universo. Como pode, né, Inês? Gratidão por estar aqui com a gente. Então, eu sou terapeuta holística, né? Até estava vendo umas lives achei interessante uma live sua falando que o terapeuta precisa se comprometer, né? A gente estuda muito e é bem importante cada vez que a gente estuda algo diferente. E, enfim, eu estou no Axis desde 2015, quando ele iniciou no Brasil. Sou terapeuta, né? Trabalho com Axis, barra de Axis, Axis Consciousness, na verdade, é um conjunto de processos e ferramentas, né? Então, eu trabalho com as terapias corporais, o Axis, também tenho outros cursos, mas o meu trabalho hoje principal é o Axis, né? Embora tenha feito outros, mas como a nossa live vai ser principal essa, eu vou focar, né, no Axis, que realmente é uma técnica que eu gosto, e venho aprofundando outras terapias ao longo da minha jornada. Depois eu vou abrir um gancho aqui, que eu fiz recentemente o curso Calívia, que eu amei. E eu estava até pensando que muitos alunos às vezes me perguntam assim, quando eu me sinto pronto, a gente tem que partir para a prática, né, Lívia? Sim, toda certeza, né? Não adianta, né? E o terapeuta ele tem uma tendência a ter um bloqueio aí, né? Eu vou fazer um workshop para desbloquear esses terapeutas aí. Sabe por quê, Denise? Sabe o que eu sinto? Eu sinto não, né? Pela minha experiência, eu pego muito cliente que é terapeuta, né? E os terapeutas eles já trabalharam com a espiritualidade antes, então o que acontece é que a gente ou já trabalhou para o lado negro da força, né? Não tem isso? Ou já fizemos coisas que nos arrependemos e aí gera uma culpa, um não merecimento, ou já fomos perseguidos, já morremos queimados em fogueiras, né? Então tem todo um lance. Um processo aí para se trabalhar. Denise, explica um pouquinho para o povo que está entrando agora o que é o Axis, por que a gente fala essas afirmações, essas perguntas? Conta para a gente aí um pouquinho. Então, primeiro eu vou explicar um pouquinho, né, do que é o Axis. Axis Consciousness é acesso à consciência. É um conjunto de processos e ferramentas. Todo mundo está me ouvindo bem? Está ouvindo, Lívia? Sim, Fiz sim. um teste aqui. Então, é um conjunto de processos e ferramentas que facilitam a expansão da consciência, né? Então, a gente trabalha muito com perguntas, como muitas outras técnicas também. E tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. É o mantra do Axis que a gente fala que tudo vem com facilidade, alegria e glória. Quando você fala isso, muita coisa expande, porque você imagina, quando você reclama, as coisas não ficam ruins. Então, a ideia desse mantra é que a vida flua com mais facilidade, né? Alegria e glória, para que fluam mesmo as coisas melhores. Eu acho maravilhoso. Esse mantra é muito legal, né? Para a gente se conectar muito com bom. Tudo. Né? E Barra de Axis é uma técnica que foi criada, né, canalizada por um psicólogo americano chamado Gary Douglas. São 32 pontos ao redor da cabeça que a gente toca, liberando o que não serve mais. Pensamentos, sentimentos, emoções. Esses pontos, quando tocados, eles liberam, porque eles trabalham com a carga eletromagnética, né? Porque, na verdade, a gente tem, por exemplo, barra do dinheiro, controle, criatividade. Eles juntos vão estar liberando tudo isso, porque são formas, pensamentos que a gente tem
e vai acumulando ao longo da vida, né? Quantas coisas aí, até que a Lívia está falando, a gente foi pega em várias situações, queimada, né? Enfim, coisas que a gente, como terapeuta, acaba carregando aí. E para que serve? Ela ajuda a trabalhar depressão, ansiedade, a gente expande a consciência. São vários relatos que a gente tem na internet, né? E como funciona? São toques suaves na cabeça, que quando tocados, eles liberam isso, né? A gente tem, inclusive, comprovação científica de um neurocientista apresentando em um congresso. E os benefícios são relaxamento, disposição, clareza. A Smart de Axis, ela tem ajudado muitas pessoas, né? Eu percebo que tem muita gente que sente relaxamento, que já trabalhou depressão, pessoas que pararam de tomar remédio. Eu também, assim, a gente falando de uma forma geral, parece tudo muito mágico, né? Mas, assim, eu vou colocar muito meu ponto de vista. Porque eu acredito também que, assim, tudo não é como uma varinha mágica. Olha, você vem fazer uma sessão e se liberta de tudo. Não. Como a gente sabe, várias técnicas, né? Eu, por exemplo, quando atendo, eu faço tipo uma anamnese. Pergunto ao cliente o que ele veio, né, hoje, como eu posso ajudar, enfim. E eu tento buscar, de alguma forma, que ele possa continuar após, né? Tipo, vamos supor, passar alguns mantras, o que ele pode estar ajudando. Porque eu costumo dizer que nós, terapeutas, somos 50% e o cliente tem que se ajudar. Porque se a pessoa vai toda semana na terapia e não resolve, é claro, né, que a gente sabe que quem está nos ouvindo, né, e você que tem, né, a leitura que futuramente, depois eu vou entrevistar a Lívia para falar um pouco, a gente sabe que cada técnica é de uma maneira, mas eu sempre falo com as pessoas, se você não fizer algo para mudar uma situação, não vai adiantar, né? Você também tem que fazer uma parte, né? O terapeuta, você vai lá toda semana, toca os pontos. E como é que está a sua casa? Como está a sua energia? Né? Como você tem vibrado? Porque eu tive uma vez uma cliente, vou colocar um caso assim, rapidamente, que ela falou para mim que ela reclamava todo dia. Gente, você imaginou uma pessoa, uma vibração que a pessoa reclama todos os dias? Sim, Então, assim, pois é. uma das coisas. Como que a pessoa vai ser agradecida ou ter bons resultados se ela reclama todo dia de qualquer coisa? Entende? Então, assim, é muito importante a gente trabalhar na mudança da nossa vibração. Porque se você ficar numa vibração de reclama todo dia, é incrível. Ela falava assim para mim que reclama do ônibus, reclama do gari, reclama do padeiro, reclama assim. É uma coisa assim incrível. Então, uma das principais dicas que eu dou para os clientes, para os alunos, é verifique a sua vibração. Como é que você está? Porque o que você está atraindo diz muito de tudo. E não é barras, não, né? Tem várias outras técnicas que vai virar como uma varinha mágica, né? Então a gente precisa cuidar dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, aquilo que você atrai, porque o outro, né, digamos, namorado, marido, esposa, é o outro, né? E não é só aquilo que o outro, porque às vezes meu namorado não me deixa trabalhar, minha mãe, é você, né? Então, dizem, né, e aí é uma coisa, o outro é um espelho. Se o outro é um espelho e a gente está atraindo algo assim, então não é só uma terapia que pode te ajudar, é você também se ajudar, né? Eu costumo falar com os meus alunos, o cliente, para ele pegar, tipo assim, uma folha, escreve tudo aquilo que você está te incomodando, né? E de repente depois a gente tem uma técnica, né, de Access, que é os processos verbais, né? E os processos verbais a gente vai trabalhando isso para liberar. E isso até quem não tem barras pode ir trabalhando, porque quantas crenças a gente coloca na mente de outras pessoas. Sim. E uma coisa assim interessante, que até colocando um gancho dessa live que eu vi sua, que você falava assim, a pessoa quer um certificado, né? Por exemplo, curso de barras é o curso de um dia. Com um curso você se torna apto para atender. Mas não é um certificado só. Por exemplo, eu fiz vários cursos com os criadores da técnica, tem curso que não tem certificado, aquele papel e tal, né? Porque o brasileiro gosta muito disso, né? De papel e tal. Enfim, não desmerecendo, né? Nem julgando.
Mas o certificado não é tão importante se você não se empenhar. Não adianta ter 1000 certificados na parede e tal. O quanto você vem se empenhando, né? O quanto você vem estudando para aquilo. Porque se você quer um certificado para um dia e começa a atender, o que eu falo para as pessoas, precisa estudar, precisa praticar. Então, as barras do curso, né, é um dia só. Você pode ser atendido por um terapeuta, você pode ser atendido por uma pessoa. Mas uma coisa que eu falo muito é você perceber a mudança em você, né? Tem outra pessoa que eu não sei quem falou agora, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Esse mantra é maravilhoso. A gente fazer perguntas, mas eu acredito muito que a gente precisa se conectar com você e trabalhar a sua energia. Porque ao longo da minha trajetória dando curso de barras, muitas pessoas começaram e não seguiram a carreira, sabe? Ou como terapeuta. Mas por quê? Porque eu acho que precisava se dedicar, precisava perceber a energia, porque não é só um certificado, né, Lívia? Porque senão isso seria muito vago. Então, o que eu percebo é que a pessoa precisa, né? Maneira de dizer, né? Que senão você está impondo. É o ideal a pessoa estudar um pouco, perceber que aquilo vai ser contribuição na vida dela, da outra pessoa. Eu estou criando um workshop sobre perguntas e uma coisa que eu falo que ainda vou fazer esse workshop, que eu estou colocando no meu material, quando você fazer algo, pergunte, isso vai ser contribuição para mim? Vai ser contribuição para a pessoa? Porque muitas vezes você faz por fazer. Já teve vezes que uma vez um aluno fazia curso porque o pai pagou. Enfim, quanto a gente faz pelo outro, ou quanto a gente deixa de fazer, né? Sem algumas dicas que eu falo, porque barra de axis é uma técnica que é muito libertadora, mas no curso eu tenho aprimorado um pouco e vejo que muitas situações você tem que fazer por você. Então, essas dicas de você conseguir algo que você ainda não conseguiu e trabalhar a energia, né? Eu estou usando mais perguntas para colocar para os clientes, alunos, e principalmente no curso, eles verificarem dentro deles que aquilo vai ser contribuição. Que não adianta só, eu sou formada, faço isso, e a gente fazer também por nós, que eu acredito que o terapeuta precisa fazer também por você, né? Não é só fazer pelo outro. Eu já tive clientes, até alunos, né? Clientes que falam assim, que a pessoa acha que terapeuta não vai dar dinheiro. Procura um emprego. Já viu isso, Lívia? Tem essa crença, né? Mas isso aí vem das doutrinas, né? Das doutrinas espíritas e tal, que quem trabalha com a espiritualidade não pode cobrar. Realmente, a gente não cobra pelo trabalho espiritual, né? A gente cobra pelo nosso tempo, pelo nosso know-how, por tudo que a gente já estudou, por todo o investimento que a gente já fez em cima de uma profissão. E você não pode também se dedicar a uma profissão se você não tem de onde tirar um dinheiro para pagar as suas contas, porque, afinal de contas, a gente está aqui na 3D também, né? Então, isso tudo é uma crença muito antiga, né? Mas eu acho que já tá havendo uma quebra de paradigmas aí, né? Mas ainda vejo algumas. Eu acho que isso também depende, sabe, de algumas regiões. Eu não sei, porque você vê que o Brasil, de uma forma geral, tem muitas crenças enraigadas, né? São Paulo e Rio, que já são, bom, não vou aqui criticar ou setorizar, mas São Paulo e Rio, que eu acho que está mais aberto, mas tem algumas outras que, dependendo da doutrina, fala, não, tem que procurar um emprego, porque isso não vai te dar dinheiro, aí já é uma crença, né? Não, ver o que você pode fazer por isso. Enfim, é uma situação delicada, porque, como você falou, tem crenças, tem situações, tem religiões, né? Ligada em tudo isso, mas o que eu acredito é assim: barra de axis é uma técnica que realmente pode te ajudar, como outras de técnica de expansão da consciência. O que eu vejo é, cada vez que você trabalha, cada vez que você se aplica, que você pode se auto-aplicar, mas é muito mais se alguém te atender, você vai expandindo a consciência. E uma coisa muito importante para poder mencionar também aqui, para quem está nos assistindo, é o seguinte:
pessoa fala assim, quando eu termino o curso, muitas vezes eu falo, e você tem se aplicado, tem usado as ferramentas? Não tenho tempo. Né? Não tenho tempo, mas como? Você ficou um dia, 2 dias, sei lá, e né, no caso barras um dia, eu fiz, mas não tem tempo? Porque assim, barra de axis é uma técnica que são os 32 pontos, mas durante o curso você aprende ferramentas como conversar com o corpo, você aprende sobre o enunciado aclarador, aprende a trabalhar com mais perguntas, aprende a se conectar com você mesmo, né? Inclusive, assim, o principal é aprender o toque das barras, mas não é só isso, porque é uma técnica para você expandir a sua consciência de outras pessoas. E como é esse o objetivo, né? No curso a gente partilha ferramentas, eu partilho como mudou minha vida, como eu tenho usado as ferramentas. Então, assim, não são só os toques na cabeça, né? Como, por exemplo, uma leitura, não é só você ler, né? O registro, é muito mais que isso, né? São estudos, são aprofundamento que você tem, são outros livros que você vê, porque quando você atende um cliente com barra de axis, por exemplo, tem uma pessoa que leu, né? E depois você fala, né, Lívia? Ela falou alguma coisa? Não, Denise, pode quais são? continuar. Ah, Quando tá. você termina o pensamento, Ah, eu tá. botei aqui Então, tempo. tá. Então, o que é mais importante é você perceber que quando você vai atender um cliente, né? No caso, quem for fazer o curso, aqui quem está me ouvindo que já fez o curso, quer seja comigo ou não, você precisa perceber que você não vai atender só uma pessoa com as barras. Aquela pessoa que vem até você, que às vezes uma resposta para alguma coisa. Muito eu atendi na pandemia e a pessoa queria conversar. E conversar faz parte de barras? Faz parte de você como terapeuta, né? Afinal, a empatia é importante. Então, quando você se dispõe a ser terapeuta, você não vai atender o cliente só com toque, deita e vamos tocar, não. Eu busco verificar qual é a questão que ele está, por que ele veio até mim, né? Porque se uma pessoa de alguma forma buscou você, ela tem uma conexão com você. Então você precisa conversar, ver o que mais veio. Eu, por exemplo, costumo anotar o que você vê aqui. Qual é a sua principal queixa? O que você gostaria de ser trabalhado nessa sessão? Então, isso já é algo que você precisa, às vezes, dar uma palavra, às vezes, mandar uma meditação, alguma coisa. E nas bases vai ajudar a dissipar tudo isso, né? Porque não é só deitar ali e receber as barras. O trabalho de um terapeuta é um trabalho um pouco mais completo, para que você possa conhecer quem está te buscando, para que você possa dar um feedback daquilo. Às vezes, passado uma semana, eu pergunto como você está, mesmo que aquele cliente não vá voltar para mim. Já tive pessoas que vieram fazer uma sessão a cada 6 meses. Uma cliente teve um relato que ela falou: nossa, eu estava com problema com meu namorado, assim, queria casar. Aí passou 2 semanas da sessão, ele me pediu em casamento, já estamos morando juntos e fui transferida da empresa. Então, não é também para a gente ficar, né, anos numa terapia, porque o objetivo é abrir, né? Assim, eu tenho pouca experiência com Access, eu atendi pouco com Access, mas eu reparei que o Access ele tem um lance muito legal quando a pessoa tem, por exemplo, pensamentos obsessivos, repetitivos. Eu acho que esses toques, né? Porque para quem não conhece o Access, né? O cliente fica deitado e o terapeuta ele vai tocando pontos específicos na cabeça, né? Além de ser muito relaxante, né, Denise, que eu acho extremamente relaxante, eu sinto que há realmente através do magnetismo, provavelmente, né? Você pode dizer isso melhor do que eu, mas eu acredito que a gente realmente trabalhe energeticamente nessas sinapses que se formam, né? E a nossa mente ela tem essa tendência à obsessão, né? A padrões obsessivos de pensamento. Quanto mais você pensa naquilo, mais você vai enraizando aqueles padrões. E eu senti que o Access, ele me ajudou e ajudou os clientes a se livrarem, né, desses pensamentos repetitivos. Mas é claro que é isso que você está falando. Se o cliente não se ajuda depois, né, ele vai e faz a sessão, aí sai dali e volta para um ciclo vicioso que ele já tinha saído.
né? Então tem que ter também uma mudança de mentalidade, né? De querer realmente mudar, né? Eu acho muito interessante. Olha, a Renata está perguntando quais as crenças que mais têm aparecido para você tratar. Então, Renata, as principais crenças que têm aparecido para mim é a questão de relacionamento, né? Algumas vezes autoestima e dinheiro, né? E eu vejo que isso é alguma coisa muito forte. O relacionamento é algo que eu costumo falar para as pessoas que eu esse dia até estava assistindo uma live, né? Que você falar, eu queria o relacionamento certo, e eu falo muito para as pessoas, para a pessoa se enamorar. Porque quando você está bem com você mesmo, nada vai te atingir, né? Eu conheci até uma pessoa, uma terapeuta, que ela estava muito mal no casamento, separou e depois voltou pro companheiro com um relacionamento muito diferente, porque ela passou a se trabalhar a sua autoestima, né? Então, relacionamento, eu acho que alguns casos, né, Lívia, nessa pandemia, muitas pessoas tiveram problemas de relacionamentos, muitas separações, muitas brigas, porque as pessoas passaram a conviver muito mais, né? E aí o relacionamento não é só de marido, namorado, esposa, não. É família também, né? Então, a maioria das pessoas tiveram. Eu tive um Na cliente, até. pandemia, todo mundo teve que enfrentar as próprias sombras, né? Teve que parar de empurrar com a barriga, porque não tinha para onde fugir, né? Então, mudou muita coisa durante a pandemia, realmente, né? Um desafio, né? Porque a gente acabava ficando muito mais em casa, tudo isso foi um desafio para todos. Mas eu vejo que as pessoas passaram até a se olhar de uma forma diferente, né? Eu vou citar até um caso de um cliente, enfim, não estou citando por uma questão lógica, mas foi interessante, um cliente que eu atendi, e aí ele se separou, e ele, quando veio até mim, ele falou assim, nossa, eu percebi que eu não tinha minha autoestima, eu fazia tanto pela minha ex-esposa, que eu não conseguia ter minha autoestima, e eu percebi que eu estava deixando de me aceitar, de me amar, de fazer as coisas por mim, né? Enfim, com a separação ele começou a perceber isso, o que é muito claro, de certa forma, que quando você, de repente, convive muito, como foi o caso da pandemia, você acaba se vendo mais, né? Se vendo que você não está dando valor. Então, a principal questão é muito foi do relacionamento, como a Renata falou, e o relacionamento é uma forma geral, não é só pai, mãe, né? E questão do dinheiro. As pessoas às vezes reclamam muito sobre o dinheiro. E até no meu workshop que eu estou fazendo, o que eu falo sobre o dinheiro, que assim, muita gente fala assim, o dinheiro é uma energia. É só você pensar, vamos lá, mas a energia, a cadeira também tem, a caneta, a cadeira, tudo tem energia, né? E aí a gente começa a pensar, vai falar de muitas coisas de energia, só que muitas coisas estão ligadas a crenças. Então, não é só a gente falar que o dinheiro é energia, que senão você fala, estaria milionária, né? Bom, ou muito mais que isso, porque não é só a gente pensar em energia. O que eu começo a falar para as pessoas é pensar nas crenças que você precisa trabalhar, porque tem gente que fala assim, eu queria muito dinheiro, e se você fosse rica? Mas aí alguém podia me pedir emprestado, e eu tenho medo, né? Tenho medo de ter muito dinheiro e alguém me pedir emprestado e eu não negar, sabe? Então, assim, é muito interessante a gente perceber que as pessoas às vezes têm questão de dinheiro, mas tem crenças que eu preciso trabalhar só para ganhar, só para pagar contas. Eu preciso tá faltando. Então, o que eu vejo muito é precisar trabalhar as crenças das pessoas, né? Porque se você não trabalhar muito essas crenças, você também não segue adiante. E um detalhe também que eu queria voltar aqui, que você tinha falado, que eu acabei não falando muito, como é que funciona exatamente as barras, né? A pessoa fica deitada numa maca. Normalmente eu sempre gosto de fazer numa maca. A gente tem alguns toques antes de tocar na cabeça. Então a gente toca, não é pressão como dói em massagem, você toca suavemente os pontos. E a forma como você vai tocando, e tipo assim, uma barra, outra barra, não com tanta rapidez, né? Você relaxa tão profundamente que é como se você tivesse um quadro em branco, sabe? Porque vai deletando a memória daquilo que você não tem, dinheiro, controle, criatividade,
Porque é interessante, por exemplo, assim, tem um exemplo de 3 barras, são juntas: dinheiro, controle e criatividade. Se você tem muito controle, você não tem dinheiro e não tem criatividade. Essas 3 barras estão juntas não é à toa. Porque quando você tem muito controle, e na verdade, assim, eu acho que até nós também temos controle, né? Eu, pelo menos, tenho um pouco. A gente precisa trabalhar um pouco, a gente sempre trabalha um pouco isso. Quer dizer, porque acho que é do ser humano, né? A gente ter controle, ansiedade, vamos dizer que ninguém não é. Enfim, e aí a gente toca suaves esses pontos. E quando você vai tocando, normalmente a pessoa dorme. Você vai tocando suavemente e vai liberando, né? Porque esses toques suaves, eles liberam tudo que não te serve mais da maneira que eles vão sendo conectados com as sinapses neurais. Eles vão trabalhando e vai soltando. Tanto que é muito interessante, você pode, se acontecer, soltar aqui, mas você vai liberando. Minha florzinha aqui, deixa eu tirar daqui. Você vai liberando, sabe, os padrões, pensamentos que não te servem mais, aí você vai soltando. Normalmente a pessoa relaxa. Normalmente a pessoa dorme, relaxa tão profundamente, inclusive comparado a uma meditação, a um estado meditativo, que a pessoa relaxa tão profundamente que às vezes, nossa, tem gente que fala assim, nossa, tinha um quadro em branco. E realmente remete a isso, porque ele vai liberando aqueles padrões, pensamentos que não te servem mais. E não tem uma quantidade exata, normalmente a gente fala 10, eu falo que é no mínimo 4, né? Mas a gente tenta não colocar uma limitação para aquilo, porque tem gente, como essa cliente, ela fez uma sessão, aí volta alguns meses depois para uma. Não dá para determinar, né? Quantas sessões pode ser, né? A Ana está falando, universo, quais são as infinitas possibilidades? Ela já deve ser de Axis, né? E a Ana está perguntando quais outras ferramentas do Access, além das barras. Então, Ana, é o seguinte: Access Consciousness é um conjunto de processos e ferramentas, né? Então, a gente tem barra de Access, tem os processos corporais, e na verdade, quando a gente fala processos e ferramentas, tem um lifting, né? Não tem um lifting? Tem o facelift também, que é um processo tudo. de rejuvenescimento. É tudo, né? Interessa. Você fez também esse, Lívia? Não, esse eu não fiz, não. Eu só fiz o Barras mesmo. Você fez o Barras, né? Mas aí, tanto trabalho que eu não acho deu melhor certo, não fazer. né? Já que se é para fazer pela metade, não faz, né? Mas, sim, só fiz o Barras. Então assim, então tem vários cursos dentro do Access Consciousness, né? E a gente fala que é um conjunto de processos e ferramentas, porque tem os processos verbais, que a gente usa muito, os processos corporais, que é, por exemplo, Access Facelift, que é um processo de rejuvenescimento, onde a gente toca daqui e vai aplicando no rosto e às vezes no corpo, né? É um processo bem interessante. E tem os processos corporais. Então, por exemplo, tem corrigindo a visão, que ajuda a corrigir a visão no campo físico, emocional, espiritual. É um processo muito bacana, que inclusive vou facilitar ele no Rio de Janeiro, no mês que vem. Interessante. Vai fazer? De repente eu faço. Vou. Acho muito interessante, porque eu outro dia estava lendo, né, a correlação entre a visão e a emoção, né? Alguém estava falando lá num dos grupos lá, né, que miopia é mágoa, olhar para o passado, uma coisa assim. Que estava um papo rolando e eu lembrei do Axis também. Achei muito interessante. Ai, que legal. Na verdade, em Axis a gente tenta não correlacionar muito, senão você está dando uma resposta. Não, porque é isso, porque é aquilo, né? Mas o que eu posso dizer mais interessante ainda. Porque, tipo assim, você tem isso, você tem essa catarata porque aconteceu isso, você tem isso, sabe? Senão você fica definindo e a gente tenta não definir. Por exemplo, o processo corrigindo a visão são 17 energias que você ativa nos olhos. E é muito intenso. Você ativa aquelas energias e vai dissipando aquelas dores, você vai começando a enxergar o outro de outra forma, né? Então ele ajuda a campo físico, emocional e espiritual. É uma técnica muito profunda. Eu já tive uma aluna que atendeu uma pessoa e ela falou que a pessoa psicografava mensagens. E ela foi para lá para corrigir a visão. 2 dias depois voltou a psicografar. Fazia 3 anos que ela não psicografava. Nossa!
Então não é só Muito a legal, visão né? física, é isso que você está falando, né? Visão emocional, espiritual. Eu dei curso para uma pessoa que ela ia casar, né? E, enfim, estava num processo. E aí eu falei: aplica no seu noivo para que você possa enxergar ele com outro olhar. Porque, na verdade, todos nós temos, né? Devemos enxergar o outro com um olhar diferente. Se assim não for, cada um tem o seu ponto de vista, a sua dificuldade, a sua limitação. Aí ela falou: nossa, eu não tinha pensado nisso. E né? Você ativar 17 energias no olho, né? Nos olhos da pessoa, trabalhar isso. E o que eu vejo muito, que o Access, como outras técnicas, é um trabalho de intenção. Já tive uma pessoa que curou catarata na mãe. Você pode fazer e aí, enfim, coloca a mão nos olhos, tem toda uma técnica, né, um procedimento. Normalmente a gente tem um tempo de ficar 30, 40 minutos, ela ficou 1 hora. Porque você não tem o tempo, deixa eu ver o relógio, não. É deixar soltar para acontecer no tempo que for, né? Que a energia surgir. Mas eu tenho vários relatos, até depois. Vou deixar... Essa live vai ficar gravada, né, Lívia? Vai. Vai ficar Então, gravado. Eu vou deixar todos os seus contatos aqui na descrição, tá? Para quem se interessar em Barras. Vai ter curso, Denise, por agora, sim? Vai ter. Na verdade, no dia 3 de julho eu vou estar em Nova Serrana, que é uma região aqui de Minas, e vou estar no Rio de Janeiro, dia 15. Até coloquei aqui, meu filho, porque eu esqueci a data, ó. No Rio de Janeiro, dia 15/7, no workshop Corrigindo a Visão, e no dia 16, Barra de Axis. Vou ter você lá, né? Corrigindo a Visão, né, Lívia? Pois é, mas dia 16 eu tenho uma palestra em Penedo. Não, é dia 15, é uma sexta. De repente dá tempo. Vou ver se eu consigo Ver. ajustar isso aí. Penedo é lindo, né? Você aproveita e me leva para Penedo para me passear um pouco lá com você, tá, Lívia? Né? Eu amo Penedo. Penedo tem uma energia bacana, né? Tem muito, né? Mas deve estar um frio danado. Ó, que interessante, a Elisângela que falou que estava pensando em fazer barra de axis amanhã na filha dela. Aí apareceu o vídeo e ela está encantada. Muito bom, muito bom. Que legal. A Elisângela já fez barras, então? Acredito, né? Acredito que sim. Que ela falou que vai fazer. E quem foi que falou que recebeu nos olhos? A Ana. Ana Ramos. Então, Recebi nos olhos, abrindo a visão, muito bom. que legal, então. Realmente, esse processo de na visão, porque assim, são em média hoje 5. Que viu, estou 1 hora de Nova Serrana. Quem é Ana? Então, Ana, vá lá A fazer o Inês, curso se você ainda essa é não a tiver feito. Inês. Inês. Tá, Falou desculpa. que é pertinho dela. Viu? Vá lá, depois você fica com os meus contatos. Vou fazer barra de Axis. Em Nova Serrana só está programado barra de Axis. Eu moro em Belo Horizonte, aqui fica mais fácil, mas vamos lá, né? Em Nova Serrana, já que você está pertinho. Olivia. A Cíntia está perguntando qual seria a correlação dessas barras com a bioenergia promovida pelo Reiki no chakra coronário, frontal, etc. Tem relação, Denise, barras com o Reiki? Olivia, eu sinceramente a gente pode pesquisar, mas eu não É tenho outra linha correlação de com o rei. pensamento, né? Porque É outra linha de pensamento. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que me falando do reiki e tal. Assim, en passant, eu posso falar um pouco o reiki, que eu sou reikiana 1 e 2. O reiki, você canaliza uma energia, né, usa os símbolos para trabalhar no corpo do cliente, né? Então você trabalha os chakras, certo? Né? Eu não sou professora, não sou mestre em reiki para falar. Sim, O mas barra isso de axis, você usa a própria energia da pessoa para curá-la, né? Então a gente trabalha só na cabeça e aí o nosso propósito é trabalhar os pontos de vista, né? Porque você tem ponto de vista ou pensamentos, crenças sobre dinheiro, sobre controle, sobre cura, sobre sexualidade, enfim, gratidão, tem uma barra de gratidão, bondade, paz e calma. Então, a gente vai estar trabalhando todos esses conceitos. Então, a gente usa a própria energia da pessoa para curá-la. Quando inicia, a gente trabalha aqui, né, no terceiro olho,
para trabalhar essa energia do cliente com você. Não sei se respondi bem, mas é essa relação que eu posso falar para ela, né? Sim, sim. É porque, na verdade, os idealizadores ou canalizadores de barras? O Dan Canalizador, e na verdade, do Gary Douglas, que é o psicólogo, né? Ele isso. canalizou. Ele canalizou Tá, esses e 32 ele é um pontos. médico mesmo, né? Ele é médico, Ele é psicólogo. O psicólogo. Denry é que é médico, Ah, isso, eu faço ele que é confusão. médico, o doutor Denry. Aí ele é idealizador, porque ele entrou no Axe depois e ele começou a Aham. trabalhar com outras ferramentas, né? Tem o ESC, o ESB, outras ferramentas, assim, por assim dizer. Então, ele idealizou, porque a partir das barras, porque assim, barras é primeiro, foi o primeiro que veio de tudo. E depois o DEM, quando veio, como ele trabalha muito com o corpo, ele começou a trabalhar todas essas energias do ESC, ESB, processos corporais, tudo isso, né? Olivia, eu Interessante. queria Oi. até aproveitar e falar um pouquinho de novo dos processos corporais, que assim, ao todo, em média, são quase 50, e tem alguns mais procurados. Por exemplo, o Corrigir na Visão é um workshop que eu adoro. Sabe aquela coisa como se fosse um queridinho para mim? Porque imagina você poder. Eu tenho até 2 vídeos que depois está no meu canal, mas eu vou deixar ele assim em evidência, que as pessoas falaram, tem uma pessoa que falou assim, nossa, eu vi as coisas com outro olhar. Imagina você poder enxergar com outro olhar. Imagina você poder perceber com outro olhar e você poder atender as pessoas também. Então, o Corrigir na Visão é uma técnica muito profunda, que você ativa 17 energias, né, no rosto da pessoa. A gente tem um outro que é o MTVSS, que trabalha, né, ativando a valência, para trabalhar o sistema imunológico, que é um processo também bem profundo, isso a gente aplica no corpo todo, de bruços, depois de frente, né? Enfim, tem um que a gente trabalha, porque a gente, BMM, que a gente copia muitas coisas do outro, né? Na verdade, a gente mimetiza, que fala pai, mãe, namorado, marido, enfim, família, então ajuda a tirar essa mimetização. Quantas vezes a gente vai, você tem problema de saúde? Tenho, meu pai tinha, minha mãe tinha, eu tenho, né? Então a gente, às vezes fala genético, tudo isso então a gente copia, mimetiza do outro, e esse processo ajuda a gente tirar isso, né? Ou deixar de ser essa cópia, porque se a gente copia e mimetiza do outro, não é nosso. Quantas coisas a gente copiou, a gente você está fazendo alguma coisa, daqui a pouco você está fazendo a mesma coisa que uma outra pessoa estava, e você nem tinha aquela intenção, né? E corrigindo a visão, já vi muitas pessoas que deixaram de usar óculos, né? Já deixaram de. Eu, por exemplo, às vezes eu uso ele para ler, aí daqui a pouco eu tiro. Aí eu tô precisando fazer mais coisa na visão. Só que eu acho que a visão não é só o processo, é aquilo que você ainda não está conseguindo enxergar. Tanto que os 2 últimos workshops que eu fiz da visão foi bem interessante, que eu falava com as pessoas assim, fazia alguns processos antes, né? O que você ainda não está conseguindo enxergar? O que você ainda não está conseguindo perceber? Porque às vezes a gente não consegue enxergar bem algo diferente, alguma coisa que está fazendo diferença na sua vida. Então, são muitas situações. Então, a gente precisa perceber que muitas vezes a gente não está enxergando algo que a gente gostaria. Sim, principalmente a pessoa que está com depressão, né? Não consegue enxergar nada fora daquele buraco da depressão, né? Nenhuma outra possibilidade, né? E aí tem a frase do Access, né? Como pode melhorar, é uma que eu adoro também, né? E aquela outra, o que mais é possível, é isso? O que mais é possível Eu acho maravilhoso também, né? Fala um pouquinho das frases também depois, Denise, para a gente não Falo sim. esquecer, né? É, Mas, é, é, nossa, eu tenho e-book de perguntas, que inclusive ele está no meu canal, né? Na verdade, meu canal chamava Terapia de Barras, agora eu botei Ser Você. Que eu falo muito das perguntas. Na verdade, o Axis fala que a pergunta empodera e a resposta desempodera. Então, é ficar na pergunta para tudo. Aconteceu algo? Como pode melhorar? O universo, que contribuição eu posso ser? E o que mais é possível que eu nunca considerei?
Então, tem algumas perguntas que a gente pode usar para que a gente possa ser mais contribuição. E eu tenho muitos alunos que me perguntam, né? Até mesmo eu tenho um grupo, né, que eu estou fazendo de Nova Serrana, que eu vou dar curso lá. Aí esses dias a me perguntou assim, Denise, mas como fazer perguntas? Como fazer pergunta certa? Então, em primeiro lugar, não existe pergunta certa ou errada. E tem essas frases, né, que a gente fala de perguntas, que são as frases que a gente mais usa em Axis, que é como pode melhorar, o que mais é possível que você nunca considerou, o que eu nunca considerei, o que se requer para que mágicas aconteçam. Mas eu falo que você pode criar sua própria pergunta. Agora, essa frase eu gosto muito de o que se requer para que mágicas aconteçam. É como se você estivesse fazendo um requerimento ao universo. Né? Já viu o advogado que faz aquele requerimento e tal? Então, assim, você pode fazer um requerimento. Universo, o que se requer para que eu mude isso? O universo. Na verdade, a pergunta é como se você estivesse fazendo um pedido ao universo. Que vocês já repararam? Se você falar assim, o que se mais é possível? Eu, por exemplo, todo dia de manhã eu chego e converso com o universo, olho para o sol e falo o que se requer para que o meu dia seja grandioso hoje? O que se requer para que mágicas aconteçam? E quando você fala isso, olha, teve muitas pessoas que eu vejo que tiveram muito resultado falando o que se requer. É como se eu estivesse fazendo um pedido, um requerimento mesmo. Eu tenho até um vídeo desse que é muito interessante, um exemplo, que foi bem legal. Eu estava eu moro em Belo Horizonte hoje, né? Mas eu sou carioca. Eu estava numa loja em BH, aí eu vi um vestido. Aí o vestido custava R$ 300, sabe? Aí eu falei, nossa, que vestido caro. Muito caro. Aí a gente sabe que não tem caro e barato, né? Tudo pode ser relativo, porque o caro e barato é algo que pode ser para um e não para outro. Aí eu veio para minha amiga que estava perto de mim e falei, nossa, vestido caro, Denise, caro não existe. Em Axis a gente fala, se você encontrar uma coisa muito cara, você pode falar assim, o que se requer para que isso venha com facilidade? O universo, como eu posso ter isso com mais facilidade? Agora, se eu realmente escolho aquilo, agora se eu falo que aquilo... ok, não é leve eu ter no momento, porque a gente fala o leve e pesado. Se eu falo que não é leve para eu ter no momento, ok, não é leve para mim no momento. E aí, Também tem essa coisa do leve e pesado. Isso é sensacional, né? é Nossa, eu muito acho legal isso isso. maravilhoso, maravilhoso. Aí você fala, isso não é leve para mim no momento, e você esquece, porque você achou que aquilo não é leve no momento, você esquece. Agora, se eu quero aquele vestido, eu escolhi, o que se requer para que esse vestido venha para mim com facilidade? O que se requer? Gente, sem brincadeira. É até interessante, porque esse vestido eu tenho até hoje. Aí deixa eu contar, eu tava, o que se requer para esse vestido, gente? Aí eu tava, a loja era no segundo andar, eu fui no primeiro. Aí, sem brincadeira, meu telefone tocou uma mensagem. Oi, quando é que você vem? Eu estava em Belo Horizonte. Quando você vem dar o curso no Rio? Falei, eu. Era uma sexta, um sábado, agora eu lembrei. Segunda eu vou estar no Rio. Você pode dar um curso para mim terça-feira? Assim, quer dizer, era uma classe que eu não esperava, num momento inesperado. Falei, tá. O universo me pediu para mim comprar o vestido. Aí eu voltei para a loja e falei, eu vou querer o vestido? Pode facilitar para mim? Posso, eu te dou 50% de desconto. 50, 60, uma coisa assim. Eu sei que ele ficava por R$ 170. Era um valor considerado, porque é um vestido longo, sabe? Bem social, assim. Enfim, eu estou falando assim de valores, né? Para colocar bem claro que às vezes uma coisa pode ser cara, é claro, tem vestido de 100, 70, 300, né? Mas aí eu comprei o vestido com facilidade. Eu falei, não, aí eu também, o que eu coloco? Eu poderia ter o dinheiro, só que o dinheiro que eu tinha para aquele vestido ia me acontecer semana que vem. Porque eu acho que também é interessante você trabalhar com a energia do dinheiro. Eu posso ter aquele valor, mas esse dinheiro veio para mim para eu comprar semana que vem. Eu falei, você guarda que eu venho comprar o vestido semana que vem. Sabe? Então você falar o que se requer. De repente, uma mágica acontece. Você pode ganhar presentes. E uma coisa muito interessante que a gente acha que presentes ou é só dinheiro. Dinheiro na sua conta. Presente pode ser um desconto. Presente pode ser um livro, pode ser um disco, pode ser, enfim, um vestido, né? Então é muito interessante a gente estar abertos para presente. Uma coisa muito interessante que a gente fala também no curso, né, Lívia, é que às vezes as pessoas não estão abertas para presente. As pessoas têm dificuldade de receber. Essa é Sim. abrir para presente. Então você pode fazer perguntas como eu posso receber presente com mais facilidade?
Então, você está aberto para a possibilidade, o que se requer para que presentes venham para mim, o que se requer para que eu receba tudo que eu preciso com facilidade, tudo que eu escolho, né? Porque, na verdade, as pessoas têm dificuldade pelas suas crenças. Tipo assim, não pode pegar uma bala de alguém, não pode ganhar isso, não, isso é feio, né? Então, é você perceber que você pode tudo. E se você pode, é você estar aberto para presentes. Então, uma sugestão que eu dou, que eu falo nos cursos, é esteja aberto para receber presentes. Esteja aberto. Quando você está aberto, um mundo de infinitas possibilidades acontece. É você não estar preso, não, mas aí eu acho isso. Não. E você pode abrir o dia também com essa pergunta, né? O que se requer para que eu tenha presentes hoje? O que se requer para que eu receba presentes do universo? Então, são perguntas muito poderosas. Agora, uma coisa também interessante que eu queria falar sobre perguntas que você citou. As perguntas são muito mágicas. E aí, até citando, assim, na verdade, 2 casos. Eu, quando fui para o exterior fazer minha primeira viagem internacional, eu decidi 2 semanas antes. Eu não sei se contei para você já, Lívia. E eu não tinha nem passaporte. Nem tão pouco dinheiro para a viagem, né? Porque internacional, há 6 anos atrás, era talvez não tão alto o dólar hoje, né? Mas, enfim, não era tão fácil. E eu falei, eu vou para Costa Rica, gente. Parecia muito estranho, né? Porque para quem não tinha nem passaporte nem dinheiro, como que eu ia? Eu falei, eu escolho. E comecei a falar, universo, eu escolho estar daqui a 2 semanas. Era quase 3, na Costa Rica. Foi o primeiro curso que eu fiz com o Gary Douglas, né? No exterior. E aí eu falei, eu escolho. E comecei a fazer perguntas, universo, como o dinheiro pode vir para mim de forma mágica? Como o dinheiro pode vir? Olha, às vezes as pessoas me procuraram para pagar a sessão, curso antecipado, e o dinheiro expandiu de uma forma que foi assim, uau! Então, assim, é até uma coisa interessante, porque o dinheiro é energia? É. Mas o que aconteceu com isso que eu fui para Costa Rica? Primeiro, eu liberei minhas crenças de que achar que eu não era capaz. Porque eu nunca tinha ido para o exterior, eu nunca nem tinha. Gente, viagem de avião era difícil para mim. Então, assim, eu liberei as crenças. Então, assim, quando você quer algo, libere suas crenças daquilo que você não conseguiu ainda e solte para o universo o que você quer para eu estar na Costa Rica. E as coisas vieram, assim, alunos me pagaram antecipado, consegui, né, a passagem facilitada. E é você liberar para as perguntas, porque se você ficar muito preso, não, mas aí eu acho que eu não vou conseguir, aí você não vai conseguir mesmo. Mas quando você libera para as possibilidades, as coisas vêm. Se você não ficar preso naquilo, mas será que vai dar certo? Então já não deu, né? É verdade. Quando a gente duvida, a gente abre espaço pro não, né? Porque você duvidou, você ficou naquela dúvida do que pode ou não acontecer. Então, mas difícil, né? Isso é fé também, né, Denise? Acho que é fé também, né? É o confiar, né? É o confiar no universo, entregar para o universo, né? Que ele realize seus desejos, receber, né? Aprender a receber. Muito difícil, né? Porque a gente é ensinado que para tudo a gente tem que batalhar muito, correr muito atrás, né? E eu brinco, né, que se trabalhar muito, enriquecesse alguém, né? Essas pessoas que acordam às 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, pegam 2 trens, um ônibus, não sei o quê, chegam no trabalho o dia inteiro, volta mesmo o trajeto, 2 horas na estrada para chegar em casa. Essa pessoa tinha que ser rica, né? Porque ela trabalha muito. Verdade. Né? Então, o trabalho não tem relação com o dinheiro, assim, neste sentido, mas também sem trabalhar a gente não ganha nada. Não dá, é verdade. Olivia, e uma das coisas até que eu estou escrevendo no meu workshop, que eu falo, que é de uma forma geral, uma das coisas que impedem as pessoas de ter algo é o medo e a culpa.
Porque a pessoa vai fazer uma coisa, eu tenho medo, mas, né? E se não der certo? Ah, e aí se culpa. E o que a pessoa vai pensar? Sim, Que é o julgamento, tudo. Então, assim, é liberar o medo, né? E a culpa. sim. Porque culpa é Eu uma acho coisa. até que o que deflagra o karma é a culpa. É a culpa que a gente carrega de forma inconsciente. Eu acho que é isso que deflagra o karma. O não merecimento, o não perdão, né? O medo. A Cíntia está perguntando se barras tem alguma relação com cirurgia espiritual. Não. Na verdade, o Access, né, fala que a Barra não tem nenhuma ligação, inclusive, com a espiritualidade, com religião, né? Então, ela não tem nenhuma É, relação, não. é uma outra linha, assim, né? É uma coisa, sei lá, dá mais para a parte da neurolinguística, talvez. Não é uma coisa exatamente espiritualista, né? Mas é É, integrativa, da, né? A gente que é é terapeuta. eu diria mais da neurociência, né? Que você tenha. Neurociência, isso, essa palavra. Mas está tranquila. Daí. Eu acho que é outra linha realmente, né? Mas, enfim, é tudo para a gente conhecer e pesquisar um pouco além, né? É outro detalhe também que eu queria falar, ali em agosto, que eu falei agenda de julho, em agosto eu devo estar em Juiz de Fora e também em Brasília, que eu estou pesquisando aí, né? Quem sabe aí alguém de Brasília, tem até uma pessoa que me Coisa procurou. É boa, bom, vamos ampliar os horizontes, né, Lívia? muito E em bom, junho muito eu vou estar bom. em julho eu vou estar com a Lívia, nem que eu vá lá, né, Lívia? A Lívia vai. Não, vou fazer o meu melhor. Vou fazer o meu melhor para estar contigo. Eu fiquei muito interessada nesse curso da visão, Coisa. até para mim Que bom. mesma, E é né? bom que você pode se auto-aplicar. Eu, por exemplo, como eu ando muitas vezes viagem, ônibus, avião, alguma coisa, eu posso se auto-aplicar, entendeu? A luz mesmo da gente estar trabalhando, por exemplo, você também está, né, o light na nossa cara, que a luz normal, a gente fica com a vista cansada, né? Às vezes eu fico estudando, quando você vê o computador, é, O a gente cansa a computador, vista, né? celular, tudo, muito, cansa muito. É verdade, É, é verdade. é importante esse workshop. Bom, e espero que realmente você esteja comigo. Depois eu vou mandar uns textos para você estar. Vai ser um prazer estar com você no Rio novamente. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Olivia, eu também queria falar aqui um pouquinho do meu workshop das perguntas, né? Sim, Pode falar? claro, fica à Então, vontade, a no dia casa é 30, sua. no dia 30 de julho, que é uma quinta, eu vou fazer um workshop que eu coloquei como criar perguntas expansivas a partir da minha própria experiência, né? Não só com a Axie, porque assim, eu tenho outras técnicas, né, que eu já trabalhei, né, enfim, que eu conheço, como terapia multidimensional e outras, Teta Healy, mas esse não é o meu carro forte, eu não tenho atuado muito, não, mas tudo são muitas perguntas. E aí eu criei esse workshop que vai ser de 2 a 3 horas. E, enfim, é bem bacana e vai ficar gravado, vai ser pelo Zoom, e depois eu vou ter um suporte com as pessoas por 30 dias. Porque meu objetivo nesse workshop, por exemplo, assim, eu até gravei uns vídeos curtinhos falando como pode melhorar, como a gente falou aqui, todas essas são maravilhosas. Todas Adoro. essas A perguntas são pergunta tem fantásticas. poder, né, Denise? A pergunta tem poder, né? A pergunta sempre tem poder, porque, como fala, a pergunta empodera, a pergunta te dá poder, né? Mas uma coisa que eu tenho visto, Lívia, as pessoas às vezes me perguntam, até no grupo, como fazer a pergunta certa, ou que pergunta você pode me ajudar a criar. Aí eu criei um roteirinho de como a gente pode criar a pergunta, porque assim, como pode melhorar o que mais é possível, todas essas são básicas. Mas o meu workshop é para as pessoas criarem as próprias perguntas a partir da sua própria consciência, daquilo que você quer. E assim, só para adiantar um pouquinho, para mim, o que funciona muito, você trabalhar com as perguntas, principalmente você estar com uma boa vibração. É você elevar. Porque, assim, sem julgamento nenhum. Acordei, um exemplo, acordei mal-humorada, briguei com todo mundo aqui em casa, cheguei, como pode melhorar? Não vou conseguir nada, vou.
A minha energia está ruim, estou reclamando de tudo, e eu falo como pode melhorar? Não, não vai funcionar, entende? Porque não é como uma palavrinha mágica, como pode melhorar, como pode melhorar. Não, é claro que como pode melhorar funciona, requer, mas eu elaborei, estou criando um workshop a partir de algumas dicas. Primeiro, eleve a sua vibração. Você precisa estar com uma vibração boa para que você possa criar a sua própria pergunta, agradecer, né? Isso é uma das dicas que eu vou falar. Desapegar. Quantas coisas a gente fica juntando, juntando, juntando. Tem gente que fala assim, não, eu tenho aquilo ali há 6 anos, nunca usei, mas um dia eu uso. Sabe, não funciona. Gente, esse é o meu ponto de vista. Pode ser que você que esteja me assistindo fale, não, eu tenho coisa guardada há 20 anos, um dia eu uso usar. Perfeito, funciona para você e respeite seu ponto de vista, né? Eu sou a favor também de tomar no copo chique, né? Porque senão vai quebrar do mesmo jeito, usar a roupa bonita, porque vai acabar do mesmo jeito, a gente não leva nada, né? Então as coisas têm que nos servir e não nós servir a elas, né? Eu acredito que a gente precisa eliminar aquilo que não serve mais, ou se aquilo ali, né? Existem algumas técnicas, por assim dizer, o ferramenta fala, se você tem uma coisa que você não usa há muito tempo, mais de 6 meses, um ano, está na hora de desapegar. Até para dar espaço novo, né? Não significa exatamente minimalismo, mas é um pouco, né? O minimalismo é uma maneira, né? Você conhece? Sim, conheço. Já daria uma live enorme, né? E assim, quem está querendo roupa nova, né? Faz uma limpa no armário, dá um monte de coisa que você vai ver rapidinho, você compra roupa nova. Não é? Você abre espaço, né? Para o novo. Se não abrir espaço, não entra, né? Pois é, então eu acho que uma das principais, quer dizer, tem algumas outras dicas, você desapegar, né? Porque assim, se eu estou trabalhando, por exemplo, aqui, a minha mesa está uma bagunça, eu não consigo achar nada. A casa que está em desarmonia, as coisas também não fluem, né? Então, assim, algumas dicas, porque daí depois você vai fazer a sua própria pergunta, porque a pergunta nada é mais do que um pedido ao universo, ao Criador. Então, o que se requer para que eu consiga esse valor que eu não consigo? É um pedido para o universo resolver, né? E eu acho interessante essa, como pode melhorar. Você pode usar, você que me ensinou isso, você pode usar quando você está mal ou quando você está bem, né? Quando você está mal, você pergunta como pode melhorar. E como você está bem, você pergunta como pode melhorar ainda mais, né? É verdade. Se está melhor, vai melhorar. Se não está bem, realmente está melhor, está bem, vai ficar melhor. E se não está bem, vai melhorar essa ideia, porque como pode melhorar vai ser usado de duas formas, né? E eu acho que tudo vai funcionar. Que as perguntas sempre funcionam. Na verdade, a pergunta é você se conectar com você mesmo e se conectar com o Criador, né? E como pode melhorar, vai melhorar, e o que mais é possível. Tudo isso funciona. Porque, na verdade, como você falou, tem a ver com a sua fé, tem a ver com você, tem a ver com a gente estar aqui, né? E passando para as pessoas essas perguntas, né? Essa contribuição. Olivia, alguém fez uma pergunta de energia do isso? Fez. Espera aí. Tá perguntando se Access é energético, se trata as energias. Não me deu muita clareza. Se é um trabalho energético, digamos, né? Se é um processo energético. Eu acho que é também, né? Porque tudo tem energia, né? Tudo tem energia. Na verdade, assim, a Axis Consciousness é um conjunto de processos e ferramentas que tudo trabalha energia, né? Porque aí quando ela fala, por exemplo, de Axis, você pode ser barra de Axis, você pode ser o processo corrigindo a visão, pode ser o facelift, mas tudo é energético porque você vai trabalhar com energia, porque se a gente não tiver com uma boa energia, as coisas não fluem. E a partir do momento que você equilibra as energias, você equilibra as emoções, né? Porque quando a gente trabalha, por exemplo, nos barra, você trabalha dinheiro, controle e criatividade, criando conexões, formas de vida, torradeira do envelhecimento. Nossa, você vai equilibrar a energia. Você sabe que até relatando rapidinho, teve uma aluna, tá lembrando dela, foi bem interessante. Aí fez o facelift. O facelift a gente toca aqui na torradeira do envelhecimento, que trata sobre envelhecer, não envelhecer, crenças. Quando tocou aqui, ela teve uma memória, né, remeteu uma memória, que quando ela tinha 5 anos,
A mãe estava com cabelo branco, aí ela falou: mãe, tira esse cabelo branco, se tiver cabelo branco, você vai morrer. Vai ficar velha, e se ficar velha, vai morrer. Olha que interessante, né? Quer dizer, muito porque interessante. quando você toca nisso, por exemplo, quando faz esse toque na barra, que está ligado ao envelhecimento, às vezes vem memória da pessoa. Né? Nesse caso, vem a memória da lembrança da mãe, que ela falou com a mãe, isso, e relacionou. Então, quer dizer, trabalha com energia Com de tudo, relação ao envelhecimento, muito interessante. dissipar isso tudo, entendeu? O que eu vejo, sabe, Lívia, eu já dei curso para mais de 500 pessoas, né? E cada classe é bem expansiva para mim. Cada aluno vem trazer um conhecimento que compartilha na classe e a gente aprende junto. Cada aluno vai crescendo com a gente cresce com ele na classe. Cada aluno aprende e traz um conhecimento na própria classe, ou depois compartilha experiência, que a gente vê, uau, que legal, né? A gente Sim. aprender isso e ser essa contribuição. Ah, mas Realmente. quem ensina também aprende, né? É impressionante, né? E quem aprende também ensina. A Cíntia está Não, pedindo para você repetir como é que é a frase. O que mais se requer. Como é que é a o frase que se do. requer para que o que se requer para que isso aconteça? Muito bom. Denise, chegamos Aí, na nossa Cíntia. hora, passou Tá rapidinho, certo. voou, Passou né? rápido, nossa! Que Voou. Quer dar um ótimo. recadinho final aí para o povo? Quero. Aí, gente, que alguém quiser alguma dúvida, pode me chamar depois, né? A Lívia vai colocar, deixa aqui meus contatos. E essa frase é bem bacana, viu, Cíntia? O que se requer para que isso aconteça? O que se requer para que mágicas aconteçam? Conectem com isso. Enfim, meu recadinho esse mês, né, colocando aqui informações dos meus cursos. Eu vou estar em Nova Serrana em julho, 3 de julho, depois no Rio de Janeiro, 15 e 16. Depois, em agosto, ainda não tem a data certa aí em Brasília e também em Juiz de Fora, que deve ser 20 ou 21. E o meu recadinho que eu queria agradecer muito a Lívia por essa oportunidade, agradecer a todos que estão nos assistindo, agradecer ao Criador por ter proporcionado isso e agradecer a cada centelha que está aqui com a gente. E me acompanhem, né? Eu vou colocar esse workshop, que vai ser um preço, para mim, bem simbólico, é um workshop de 2 a 3 horas, né? O valor é R$ 55, e eu percebo que realmente está contribuindo para mim, espero ser contribuição para você. Pode me mandar mensagem, tirando dúvida, estou à disposição. Denise, eu não posso fazer o curso agora, eu queria informação. Me procura, eu acho que a gente está nesse mundo para ser contribuição. Se você vê até mim, sente uma energia, vai ser uma contribuição. E é isso que eu tenho para falar, depois vocês me acompanhem, tá bem? Gratidão, Lívia. Maravilhoso, gratidão, Denise. Muito obrigada por ter aceito também a estar aqui comigo, tá? Depois a gente marca outras para falar de outras técnicas, de outras coisas aí, né? Porque Tá Denise bom. é uma grande mestre aqui, tá? Gente, boa noite a todos, um beijo no coração de todos, tá? Tchau, tchau. Boa noite. Gratidão. Tchau, tchau, Lívia. Boa noite.